Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, amigos, neste momento a gente agora, esse nosso momento, né, um novo assunto, e agora falando a respeito do artigo 129 do Código Penal, ele trata aqui da chamada lesão corporal. E nesse sentido a gente vai verificar, né, no decorrer desses nossos próximos encontros aqui, nossos próximos vídeos, a gente vai estudar os 12 parágrafos desse artigo. E é bem interessante porque nós temos várias espécies de lesão corporal, que vai da lesão leve até a lesão gravíssima e as suas causas de aumento, perdão judicial, né? E outras disposições dentro desse elemento, né? Desse artigo 129, tá? É importante dizer, porque o artigo 129 ele dá base para todo o ordenamento jurídico penal, no que tange ao conceito de lesão corporal. Então, observe, porque vira e mexe, quando você está estudando ou analisando um determinado artigo, você percebe claramente que em algumas oportunidades você vai visualizar uma causa de aumento, se porventura ocorrer lesão corporal de natureza grave na vítima, ou então, de forma qualificada, se porventura ocorrer lesão corporal de natureza grave na vítima. Mas percebam que neste ponto em especial, em alguns outros artigos, ainda que se coloque a expressão lesão corporal de natureza grave, o dispositivo não explica e não fala exatamente o que eu tenho que observar na vítima para constatar que ela está diante de uma lesão corporal de natureza grave. Então, independentemente da lei em que você esteja analisando, se é lei extravagante, se é o próprio Código Penal ou mesmo o Código de Processo Penal, você sempre vai se ater, sempre vai se socorrer ao conceito de lesão corporal colocado no artigo 129 do Código Penal. Por esta razão, este artigo é de suma importância para que você possa ter a consciência destes conceitos. Conceito de lesão corporal leve, conceito de lesão corporal grave, gravíssima, seguida de morte e outras regras dentro desse mesmo artigo, tá? Então, é importante que a gente comece efetivamente analisando o que realmente significa dizer, né, essa lesão corporal. Observe que se engana aquele que pensa que lesão corporal é apenas física, tá? É evidentemente que físico também faz parte, né? Mas a lesão corporal ela pode ser meramente psicológica, né? Psíquica. Então, nesse sentido, a lesão corporal, de fato, pode ser uma situação que leve a vítima fisicamente ou mesmo psicologicamente. Então, nessas condições, de forma geral, seria o conceito de lesão corporal. Mas atentem-se que existem as suas espécies, né? Como eu disse, lesão corporal leve, e aí a lesão corporal leve, dentro do artigo 129, é aquela prevista no caput do artigo, e aí, de fato, a gente acaba concluindo que se trata de uma lesão corporal leve em virtude da pena que é colocada, de 3 meses a 1 ano, tá bom? Então, olha só, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, eu posso antecipar para você, como eu já fiz, que aqui nós estamos falando da lesão corporal leve. Mas percebam que é essencial que a gente identifique na vítima as circunstâncias que levam a essa conclusão, para fazer com que o indivíduo responda pelo caput do artigo, que aí você percebe muito claramente que nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, tá? Que é a disposição prevista no caput. Amigos, te dizendo de forma direta, o conceito de lesão corporal leve, ele é extraído por exclusão. A doutrina majoritária, a jurisprudência também entende dessa forma. O conceito de lesão corporal leve é extraído por exclusão. Por quê? Porque, fatalmente, o legislador ele não diz e não elenca exatamente as condições em que a vítima poderá se encontrar para dizer que tais condições seriam provenientes de uma lesão corporal leve. Então, isso não está sendo colocado no caput do artigo, como eu disse que é exatamente a lesão corporal leve. Então, é por exclusão pelo fato do legislador ter se preocupado em elencar as situações previstas de lesões corporais graves, todas aquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 129. E aí ele também se preocupou em elencar as lesões ou as situações que são consideradas lesões corporais de natureza gravíssima,
E aí, fatalmente, são aquelas previstas no parágrafo 2º desse artigo. Respectivamente, nós estamos falando de qualificadoras, tanto aquelas que estão previstas no parágrafo 1º, como também no parágrafo 2º. São qualificadoras. E observem que, fatalmente, nós estamos alterando o mínimo e o máximo legal em cada um dessas qualificadoras, ou desses parágrafos. Percebam que no parágrafo 1º, a pena ela é alterada e passa a ser exatamente de 1 a 5 anos, tá bom? Isso é o que está previsto no parágrafo 1º. Agora, as penas que são colocadas no parágrafo 2º já passam para uma nova pena, que seria a disposição de 2 a 8 anos, tá? Então, respectivamente, lesão corporal grave me leva a uma pena de 1 a 5 anos e a lesão corporal gravíssima me leva a uma pena de 2 a 5 anos, tá? Mais uma vez, você vai ter que entender uma outra curiosidade, tá? No que tange ao sistema legal previsto no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, não há uma especificidade. O legislador considera como grave tanto aquilo que está no parágrafo 1º como também aquilo que está no parágrafo 2º. Ele, pelo menos, coloca a nomenclatura grave para designar tanto o parágrafo 1º como também o parágrafo 2º. A doutrina que veio e criou a expressão gravíssima. Atualmente, o legislador já aprendeu, né, que gravíssimo é mais grave do que grave e acabou, então, adotando essa expressão em outros dispositivos penais, muito mais no que tange ao pacote anticrime, que já veio com essas novas linguagens. Tá? Aí, dentro do artigo 129, nós vamos, então, tratar o parágrafo 2º como gravíssimo, ainda que não tenha a expressão gravíssima no parágrafo 2º, a gente vai tratar como gravíssimo pelo fato das penas, ou da pena que está disposta ali, ser muito mais grave. Então, notoriamente, as situações dentro desse parágrafo 2º, de fato, são proporcionalmente à pena. Elas são tão rigorosas quanto também é de forma a considerar a pena que está colocada, tá? Então, aquilo que está no parágrafo 1º é de 1 a 5 anos, portanto é grave. Mas observe que aquilo que está no parágrafo 2º, o legislador resolveu punir com mais gravidade ainda. Então, é mais grave. Mais grave do que aquilo que já é grave no parágrafo 1º. Então, a doutrina veio e apelidou como gravíssimo, então, para haver essa diferença, tá? Então, dito tudo isto é suficiente para você entender que o conceito de lesão corporal leve é por exclusão. Porque, uma vez o legislador tendo elencado as situações taxativas de lesões corporais graves e as situações taxativas de lesões corporais gravíssimas, nesse sentido, como não há nada de elenco, né, no caput do artigo, a gente vai concluir que tudo que não for grave e nem gravíssimo só pode ser leve. Então, é efetivamente por exclusão que a gente extrai o conceito de lesão corporal de natureza leve, tá bom? Nós vamos, então, nos ater apenas ao estudo dessas condições aqui. Eu não vou ainda entrar especificamente em cada um dos parágrafos inerentes ao artigo 129. Eu quero que você compreenda mais uma coisa, tá? Olha, qual seria a ação penal cabível? Tendo em vista que nós entendemos que as diversas ações possíveis no direito penal são basicamente ação penal pública, né, que pode se dividir em ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Note que a ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal, justamente pelo fato das outras situações, qualquer outra espécie de ação penal como um todo que não seja a incondicionada, seriam exceções, tá? Por que isso? Porque quando o dispositivo não falar nada a respeito de qual ação vai ser utilizada para processar tal conduta, significa dizer que somente poderá ser ação penal pública incondicionada. Para se utilizar as outras espécies, como, por exemplo, ação penal pública condicionada à representação, ou ação penal privada, seja qual for a subespécie, exclusivamente privada, personalista e etc., ou subsidiária da pública, seja ela qual for, quando for as outras, deve se expressar. O legislador vai ter a preocupação de dizer que esse crime se processa mediante representação do ofendido. Quer dizer que seria ação penal pública condicionada à representação.
Quando o legislador falar que se processa mediante queixa do ofendido, então significa dizer que somente será mediante ação penal privada. Quando for as outras, é necessário expressa disposição legal. Quando não tiver nada, significa dizer que vai ser pública e incondicionada. Visto isso e entendido isso, nós temos que no artigo 129 não existe nenhum parágrafo, nenhum inciso, nenhuma linha, dizendo qual seria a ação penal cabível nos crimes de lesão corporal, inerente a esse artigo 129. Como não existe nada, você então poderia concluir que a ação penal cabível seria a ação penal pública incondicionada, porque ela é a regra. Mas note o seguinte, não vamos cair neste pega, e isso é uma condição que de uma certa forma já está pacífica e já está batido no mundo do direito, mas está completamente visualizado. Tá? Olha, no que tange a ação penal, aliás, no que tange a lesão corporal leve, que é esta que nós compreendemos que é a condição do caput, e também a lesão corporal culposa, que é a previsão do parágrafo 6º desse artigo 129, nós temos que a ação penal cabível será condicionada à representação do ofendido. Mas aí você agora fica na dúvida. Poxa, professor, de fato eu não estou percebendo no artigo 129 esta determinação para dizer que nos crimes de lesão corporal leve ou no crime de lesão corporal culposa seria ação penal condicionada à representação. Então, professor, nesse sentido está meio que incoerente a essa norma que nós aprendemos. Não, não está. Porque a previsão específica, no sentido de dizer que na lesão corporal leve ou culposa se adota a representação da vítima, esta previsão está expressamente colocada na Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial Civil e Criminal. E aí a gente vai perceber no seu artigo 88 exatamente o legislador dizendo para o Código Penal que nas lesões corporais leves e culposas é necessário representação do ofendido. Então, note que esta condição está em uma lei diferente, uma lei específica. É como se nós estivéssemos aqui realizando um diálogo entre as fontes. É uma lei 999 conversando com o Código Penal e dizendo para ele que nas lesões corporais leves e culposas se adota mediante representação do ofendido. Tá bom? Então, a gente só conclui o seguinte. Em regra, nas lesões corporais, a ação penal pública será incondicionada. Excepcionalmente, no que tange a lesão corporal leve e culposa, a ação penal pública será condicionada à representação do ofendido. Perfeito, então. Entendido isso, a gente passa para frente para entender mais uma curiosidade, tá? Mas tomando como gancho este entendimento que você já tem, este conhecimento que você já tem, que nós aprendemos agora, tá? Note o seguinte, se nós estivermos diante da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, do ano de 2003, a lei, no seu artigo 41, ela fala especificamente que não se aplica às normas da Lei 9.099 no âmbito do processo Lei Maria da Penha. Isso, de uma certa forma, automaticamente acabou-se, então, com o artigo 88 da Lei 9.099. Se não se aplica a Lei 9.099 como um todo, significa dizer também que não se aplica o artigo 88 desta mesma lei. Então, mesmo que talvez sem querer, o legislador tenha feito isso. Dizer que nos crimes de lesão corporal, seja qual for a espécie, leve, culposa, seja as dolosas, que a gente vai verificar, né, no decorrer dos próximos vídeos, seja qual for a lesão corporal. Se nós estivermos diante de uma condição da Lei Maria da Penha, seja no ambiente familiar ou doméstico, se for contra a mulher, nesse sentido, não se aplica a Lei 9.099, significando dizer que qualquer lesão corporal nesse sentido, nós vamos então entender que seria ação penal pública incondicionada, porque não se aplica o artigo 88 dessa lei no âmbito da Lei Maria da Penha, tá bom? Esta é uma curiosidade bem interessante que acredito que é um ponto mais cobrado em prova de concurso público. E nesse sentido nós temos até entendimento do STF, né, do STJ, assinando, né, ou ratificando esse posicionamento, né? Então aqui nós temos aqui estes conceitos iniciais
que eu acredito que devem ser suficientes para a gente ter uma base, uma sintonia, né, uma sensibilidade do que vai significar a lesão corporal no artigo 129 do Código Penal. Terminamos então com a lesão corporal leve e nos próximos vídeos, né, eu acredito que já foi bem suficiente para hoje, nos próximos vídeos a gente vai então estudar o artigo 129 nos seus respectivos parágrafos. Parágrafo 1º, 2º, 3º e assim por diante até o parágrafo 12, tá bom? Meus amigos, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Até mais, tchau.